Via, que existe no mercado, chama Postinor, né, se eu não me engano, ela é abortiva? Olha, ela, na verdade, ela não é abortiva. Ela impede a ascensão do espermatozoide porque ela muda o muco cervical e ela bloqueia a ovulação. Então, a pílula do dia seguinte, seja o Postinor da Axé ou o Posato, que tem outro nome também no mercado, que é o Posato, são pílulas que você teria que tomar um comprimido até 72 horas da exposição a um coito não programado e o segundo comprimido até 12 horas, com 12 horas depois. Fora essa situação, ela não tem efeito. E se usar dessa situação, ela vai ter um efeito em torno de 95% a 98%, ou seja, expôs ao coito não programado. Até 72 horas você toma um comprimido, depois de 12 horas outro comprimido. Agora, o mais importante dessa pergunta é que não pode ficar para o telespectador que isso é um método contraceptivo. Ele é contraceptivo porque ele evita a gravidez, mas é um método contraceptivo de exceção, porque posteriormente a essa medicação vem uma disfunção menstrual muito grande, quer dizer, bagunça a menstruação da mulher, para vocês entenderem, e com efeitos colaterais que existem na medicação. Então, ela não deve ser, na verdade, você deve fazer um planejamento familiar, um método contraceptivo programado, e isso aí ser um método de eleição, e não um método, entendeu, de regra, e não um método de regra. A gente atende muito caso de mulheres que tomam essa pílula do dia seguinte, e aí ela faz o efeito, então ela vai todo mês, ela toma. Exatamente. Geralmente depois da segunda ou terceira dose, terceiro mês que a mulher toma, ela já não faz mais o efeito, em função dessa alteração hormonal que o doutor estava falando. E aí engravida mesmo. E aí engravida também. Tá, ok. Outra coisa, se você me permitir mais um minuto só, esclarecer para a sociedade, rapidinho, esclarecer para a sociedade que é um erro o pai e a mãe acharem que não tem que discutir sobre contracepção, sobre sexualidade com seus filhos. A gente nota que eles acham esse assunto como uma batata quente e não mexe com isso aí. É errado isso aí. Vocês têm que falar sobre contracepção, sobre sexualidade, encaminhar para conversar com o médico, com o ginecologista, com a psicóloga, tá certo? Com alguém capacitado, discutir isso na escola, porque assim vocês vão ter resultados muito mais positivos do que vocês pensam, que vocês estão tendo, escondendo isso da criança. Tá ok, gente. O João Luiz, do Centro, ele diz o seguinte, que os políticos deveriam se reunir para discutir e criar leis que regulamentem a situação do aborto. Já o Rivarola, do Bandeirantes, diz que ele acha que deveria ser legal em caso de estupro e as crianças e adolescentes que se cuidem. Já o Francis Mar Araújo diz que as meninas têm que se prevenir contra uma gravidez indesejada para evitar o aborto, pois ele pode trazer várias consequências ao seu organismo. Já estamos chegando ao final da Oficina de Ideias. Nosso papo de hoje é sobre aborto. A Michele diz que ela acha criancice o aborto, pois hoje há muitos métodos para se evitar uma gravidez indesejável. O Marco Aurélio diz que a legislação brasileira vale para todos, independente da classe social. Não se deve questionar a condição em que é feito, e sim nas consequências do aborto no organismo e nas consequências psicossomáticas da pessoa. Ele quer saber quais são as sequelas. Eu vou emendar com a pergunta do Herbert Helena, do Carandá 2. Ele quer saber da Neila o seguinte: quem responde legalmente por um aborto feito em uma adolescente, em uma menor? Responde todos os envolvidos, o médico e quem consentiu. Todos serão penalizados e serão levados ao tribunal do júri. E a própria adolescente. Sim, mas ela é inimputável, ela não responde criminalmente. Tá, ok. Por favor, você queria falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pequena ressalva, uma colocação a respeito da questão da gravidez na adolescência. E eu ouvi o pessoal dizendo que o jovem, ele engravida, ele cometeu um erro, então ele tem que ser penalizado, ele tem que ser punido por esse erro. E por que a jovem engravidou? Ela engravidou porque a sociedade fez com que essa menina ficasse grávida. Por quê? Porque desde que a menininha nasce, começa a bombardear a cabecinha da inocente, bonequinha, depois vem panelinha, depois vem fogãozinho, e ela começa a pensar, nenê, nenê, tá. Quando ela cresce um pouquinho mais, ela começa a pensar, será que eu vou ter nenê? E todo mundo, nenê, aí nasce um nenêzinho, todo mundo vai e leva a menininha para ver o nenêzinho, que bonitinho, ai, como ele é bonitinho, como ele é fofinho. E a menininha continua pensando, será que eu vou ter nenê? Será que eu vou ter nenê? Essa menininha chega à adolescência. A menininha chegou à adolescência, ela descobre que não é só ter nenê. Será que eu engravido? Será que eu engravido? Essa menina está sendo há 15 anos bombardeada para engravidar. Porque
tem que casar, porque tem que ter filho, porque tem que engravidar. Como que vai ser o nome do meu filho? Ela passou esse tempo todo. Essa menina vai ter relações por mais... maior conteúdo de informações que ela tenha, de orientação sobre métodos, sobre meios. A menina vai engravidar. Por quê? Porque ela precisa saber se ela engravida, porque ela foi condicionada a pensar em engravidar, em parir. E aí, quando ela engravida, vem o grande problema. Mas eu não queria engravidar. Eu só queria saber se eu engravido. Quer dizer, só tem um jeito de saber se engravida. Então, eu acredito que esse é o momento das pessoas começar a questionar essa questão desse condicionamento. E depois, até na idade adulta, se a mulher opta por não ter filhos, ela vem sendo pressionada pela sociedade, porque ela tem que ter filhos. E aí, por isso que quando a adolescente ela está grávida e ela vai partir por uma situação de aborto, não é o aborto, o trauma físico, se ele for bem feito, se ele tiver um acompanhamento psicológico, se for feito por um profissional qualificado, numa clínica limpa, decente, esterilizada, não é isso que traumatiza adolescente. O que traumatiza é tudo que colocaram antes na cabeça dessa menina, tudo. E aí ela vai ter que lutar contra tudo isso que foi anos e anos enfiado dentro da cabeça dela, numa situação irreal. E agora ela está numa situação real. Então o trauma é o que já foi colocado na cabeça da menina. E não o ato em si, se ela for tratada com respeito e dignidade para resolver aquela situação. Não conheço trauma de menina que teve toda a orientação, todo o apoio da família, o apoio psicológico, o acompanhamento médico e fez o procedimento nas melhores condições possíveis e de livre e espontânea vontade. Ok, Jússia, rapidinho. É que eu acho engraçado, assim, a minha opinião de leiga, que todos são especialistas, tá? Mas como leiga, ouvindo tudo isso, por exemplo, há pouquinho você disse que a mulher hoje é uma mulher resolvida, que trabalha, que se sustenta, que pensa, que é assim que eu acho. Agora uma mulher que pensa, que faz, ela não vai incutir isso na cabeça de um filho. A minha vida, por exemplo, é uma vida bem diferente da vida comum das pessoas, porque a minha vida é trocada. Mas eu não entendo como você diz, tudo é incutido na cabeça, mas hoje os tempos são diferentes, as mulheres são diferentes hoje, são independentes. Eu acho que hoje as coisas estão bem diferentes. A menina não ganha bonequinha? Não, eu acho que até ganha, mas também ela não ganha só bonequinha, ela ganha joguinho. Tudo bem, ela ganha joguinho, pai, ela ganha... Aliás, ela vai começar a ser... Uma coisa é certa, mães e pais, filhos namorando, filhos adolescentes namorando há mais de um mês, tomem cuidado, ensine os meios contraceptivos, que com certeza estão mantendo relações Vamos tentar sexuais. responder as perguntas, a gente tem só 5 minutos, vamos lá. A Noeli Silva quer saber do Dr. José Eduardo, o papo é bom, o papo é quente, mas vamos tentar responder as perguntas do pessoal que está lá em casa. A Noeli Silva, do Jardim Anache, quer saber do Dr. José Eduardo. Ela diz o seguinte, quem quiser ser operado, o que deve fazer? Existe uma dificuldade para se conseguir o aborto pelo SUS, no caso de estupro? Como é que funciona? Quais são os procedimentos? A pergunta dela é importantíssima. O aborto é permitido no Brasil em duas situações, estupro e risco materno. Quando a mãe, se for ter o filho, ela vai morrer por causa da gravidez. Então, aí em termos de justiça, vale mais a vida da mãe do que a do bebê. Então, nessas situações, nós não tínhamos, apesar de ser legal, você pedia autorização para o juiz quando a mulher era estuprada, e corria todo o processo, tudo, e o neném já nascia e não saía a autorização ainda. Há de se falar para a sociedade o seguinte, que não precisa, isso já está na legislação, ela tem o direito de fazer o aborto quando ela quer e é estuprada e quando ela quer, perfeito? Basta que ela vá à delegacia da mulher, faça uma ocorrência policial, que leve no serviço de saúde do município ou na Santa Casa, que nós temos esse serviço já implantado, e então vai da Santa Casa direto, se o trauma emocional e físico dela for maior, ela não vai fazer uma delegacia primeiro, ela vai procurar o médico. Então, ela vai ao médico, o médico, então, pede uma ocorrência policial, e diante da ocorrência policial, então, já temos em Campo Grande os serviços credenciados para fazer o estupro sem burocracia, porque se for depender, não há necessidade, então, de uma ordem judicial, quer dizer, de montar-se um processo para o juiz. Por quê? Porque já é lei. O que é lei não precisa, é redundância você pedir uma autorização para o juiz de uma coisa que já é lei, é facultada. Então, não há necessidade. Estuprou, procura médico. Posto de saúde do município, temos 4 abertos no município, são 9 ou 12 postos de saúde, não me recordo bem, 9 postos de saúde, mas que com 24 horas são 4, é só procurar isso aí, o posto de saúde ou a Santa Casa, que é o serviço da qual eu pertenço, ou Maternidade Cândido Mariano, ou Rosa Pedrocian, ou os 4 postos de saúde, que aí vai ser tomadas as providências necessárias. Faz-se então um aborto, repetindo a sua pergunta, que é muito importante, sem necessidade de uma ação judicial nem nada. O médico tem a autorização
para fazer isso aí, e ele precisa só da comprovação, que é a denúncia dela na ocorrência policial. Em relação a 1 minuto só que eu gostaria, por maior respeito que eu tenho para a Neide, ela sabe disso, que eu gosto muito dela, tudo, eu não vejo da forma que não está trauma de uma paciente que fez aborto. Estou dizendo assim de coração, como profissional e que eu vejo. E a Odete Fiorda também pode falar do aspecto emocional. O que eu vejo é que a adolescente que brincou, se pode ser ou não capaz de ter um filho, ela carrega esse estigma de ter tirado um filho pro resto da vida. Sabe, isso eu não poderia deixar de passar. Sabe, é só uma colocação, não é contra as palavras dela nem nada, é só uma colocação, quer dizer, a vida inteira isso aí fica no subconsciente, volta e meia vem à tona, é uma coisa muito complexa. Então, o importante é a prevenção, é o planejamento familiar, é a consciência na família, para você evitar que ocorra essa gravidez indesejada. Tem uma pergunta que só é importante para o senhor. Só um segundinho. Eu concordo com você que ela nunca vai esquecer. Por quê? Porque ela foi bombardeada a vida inteira para engravidar e para ter filhos. Ela nasceu para ser. Ela foi condicionada para isso. A partir do momento que mostraram uma coisa diferente para ela, ela vai ficar com isso para o resto da vida. Mas justamente por quê? Porque seguiu este caminho do condicionamento desde que ela nasceu. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. A Lindalva quer saber se mesmo a pessoa estando menstruada no ato sexual, ela pode engravidar? Não, de forma alguma. Isso é um erro, não é verdade. Se a vovó falou, a vizinha falou que a fulana engravidou quando estava menstruada, na verdade ela já estava grávida e ela teve uma ameaça de aborto e transou, teve uma relação sexual naquela vigência da ameaça de aborto e acabou não perdendo, segurou e achou que estava. Na verdade, descamou, caiu a cama que segura o nenê, caiu o colchão, então não engravida. Aliás, do primeiro dia da menstruação até 10 dias que se seguem, ela não engravida de forma alguma. Tá, ok. A Natália Riso, do bairro Almeida Lima, quer saber do Flávio e da Tatiana o seguinte: quem que é a orientadora do projeto e é somente projeto da escola ou outras pessoas podem participar? Como que ela pode ajudar? Bom, é um projeto que é só na escola, né, que a gente está querendo também englobar toda a escola, mas é um projeto de 7ª e 8ª série, que engloba não só o aborto, mas como a AIDS, né? Então, não tem ninguém de fora. Quem trabalha com esse projeto é a coordenadora Sandra Brasil e as professoras, principalmente professoras de português, a Estela, e as outras professoras que dão aulas. Mas vocês aceitam doações, por exemplo? Não. Mas o Disque Aborto Quem aceita. quiser ajudar, procura o Disque Aborto na paróquia São José e contribua com o que puder, com roupas para bebê, tanto para o bebê quanto para a mãe. E esse projeto pode ser um projeto que pode começar em outras escolas. Hoje ele só tem na Auxiliadora, mas seria legal uma iniciativa de outras escolas, porque o Disque Aborto precisa bastante. A ajuda é importante. Odete, a Manuela do Nova Bahia quer saber o seguinte: na sua opinião, por que falta tanta conscientização nas jovens de hoje em relação à prevenção, sendo que há bastante informação em relação ao aborto? Acho que é super legal isso. Não tem falta de informação. A gente tem informações na escola, tem vários grupos, como esse grupo que está aqui, que fala sobre prevenção, métodos contraceptivos e tal. O adolescente, ele é específico e 90% emocional. Então não adianta chegarmos para um adolescente com um papelzinho, um folheto, dizendo assim: olha, pílula é para isso, camisinha é para aquilo, você usa desta forma, que vai entrar por aqui e sair por aqui. Se algum amigo, então ele tem um vínculo afetivo com este amigo ou com esta amiga, diz assim: besteira, não usa desse jeito não, porque eu usei assim e assim é melhor. Ele vai acreditar no amigo, por causa do vínculo afetivo. Então, os projetos que existem nas escolas, eles são extremamente superficiais, eles não têm a parte afetiva. Então, eu defendo que se faça um projeto em escola, onde a gente busque pessoas, líderes, que fiquem com os próprios adolescentes que têm uma certa liderança emocional. Por exemplo, ele que trabalha lá, então eu já vou pegar esse menino e vou aproveitar a liderança dele para que ele faça desenvolva lá um projeto sobre contracepção. Porque aí sim vai juntar a informação com o lado afetivo. Adolescente é 95% emoção. Não adianta tentar usar a razão de adolescente, que é chover no molhado. Tá, ok.